Palavras diárias de Deus. Pedro seguiu Jesus por vários anos e viu muito nele que não havia nas outras pessoas. Após segui-lo por 1 ano, Pedro foi escolhido por Jesus de entre os 12 discípulos. Claro que Jesus não falou isso em voz alta, e as outras pessoas não estavam absolutamente conscientes disso. Na vida, Pedro se avaliava segundo tudo o que Jesus fazia. Mais notavelmente, as mensagens que Jesus pregava ficaram gravadas em seu coração. Ele era completamente dedicado e leal a Jesus, e ele nunca falou nenhuma queixa contra ele. Como resultado, ele se tornou o fiel companheiro de Jesus em todos os lugares aonde ele ia. Pedro observou os ensinamentos de Jesus, suas gentis palavras, o que ele tomava como seu alimento, suas roupas, seu abrigo e como ele viajava. Ele emulava Jesus em todo respeito. Ele nunca era hipócrita, mas rejeitou tudo que era antiquado, seguindo o exemplo de Jesus tanto em palavra como em ações. Foi então que Pedro sentiu que os céus e a terra e todas as coisas estavam nas mãos do Todo-Poderoso e que, por essa razão, ele não tinha escolha própria. Pedro também assimilou tudo o que Jesus era e usou isso como um exemplo. A vida de Jesus mostrou que ele não era hipócrita no que fazia. Em vez de se gabar de si mesmo, ele comovia as pessoas com amor. Várias coisas mostraram o que Jesus era e, por essa razão, Pedro emulava tudo a respeito dele. As experiências de Pedro lhe deram um crescente sentido da beleza de Jesus e ele disse coisas como: "Procurei o Todo-Poderoso por todo o universo e vi as maravilhas dos céus e da terra e de todas as coisas, e assim ganhei um profundo senso da beleza do Todo-Poderoso. No entanto, nunca tive amor genuíno em meu próprio coração e nunca tinha visto a beleza do Todo-Poderoso com meus próprios olhos. Hoje, aos olhos do Todo-Poderoso, fui visto favoravelmente por ele e finalmente senti a amabilidade de Deus. Finalmente descobri que não é apenas o fato de Deus ter criado todas as coisas que faz a humanidade amá-lo. Em minha vida diária, encontrei sua amabilidade ilimitada. Como ela poderia ser limitada ao que pode ser visto neste momento? Com o passar do tempo, muito do que era amável também emergiu em Pedro. Ele se tornou muito obediente a Jesus e, claro, também sofreu muitos contratempos. Quando Jesus o levou para pregar em vários locais, Pedro sempre se humilhou e ouviu os sermões de Jesus. Ele nunca se tornou arrogante por causa de seus anos seguindo Jesus. Depois que foi informado por Jesus que o motivo pelo qual ele havia vindo era para ser crucificado para que ele pudesse terminar sua obra, Pedro frequentemente sentia angústia em seu coração e chorava sozinho em segredo. Mesmo assim, aquele dia infeliz finalmente chegou. Depois que Jesus foi preso, Pedro chorou sozinho em seu barco de pesca e fez muitas orações por isso. Mas em seu coração, ele sabia que isso era a vontade de Deus Pai e que ninguém era capaz de mudá-la. Ele permaneceu angustiado e em lágrimas apenas por causa do seu amor. Isso é uma fraqueza humana, é claro. Assim, quando ele soube que Jesus seria pregado na cruz, ele perguntou a Jesus:
Depois que tu fores embora, tu voltarás para estar entre nós e nos vigiar? Ainda poderemos ver-te? Embora essas palavras fossem muito ingênuas e cheias de noções humanas, Jesus conhecia a amargura do sofrimento de Pedro. Por isso, por meio de seu amor, teve consideração pela fraqueza de Pedro. Pedro, tenho amado você. Você sabe disso? Embora não haja razão por trás daquilo que você diz, o Pai prometeu que, depois da minha ressurreição, eu aparecerei a pessoas por 40 dias. Você não acredita que meu Espírito concederá graça a vocês frequentemente? Embora Pedro se sentisse um pouco consolado por isso, ele ainda sentia que algo estava faltando, e assim, depois de ressuscitar, Jesus apareceu a ele abertamente pela primeira vez. A fim de evitar que Pedro continuasse se agarrando às suas noções, porém, Jesus recusou a generosa refeição que Pedro havia preparado para ele e desapareceu num piscar de olhos. A partir daquele momento, Pedro finalmente teve um entendimento mais profundo do Senhor Jesus e o amou ainda mais. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu a Pedro com frequência. Ele apareceu a Pedro mais 3 vezes após os 40 dias se completarem, e ele tinha ascendido ao céu. Cada aparição se deu exatamente quando a obra do Espírito Santo estava prestes a ser concluída e nova obra estava prestes a ser iniciada. Durante toda a sua vida, Pedro ganhou a vida pescando, mas, mais do que isso, ele vivia para pregar. Em seus últimos anos, ele escreveu a primeira e a segunda epístolas de Pedro e também várias cartas para a igreja da Filadélfia da época. As pessoas desse período foram profundamente tocadas por ele. Em vez de repreender as pessoas usando suas próprias credenciais, ele lhes proveu um suprimento adequado de vida. Ele nunca esqueceu os ensinamentos de Jesus antes de ele partir e foi inspirado por eles durante toda a sua vida. Enquanto seguia Jesus, ele resolveu retribuir o amor do Senhor com sua morte e seguir seu exemplo em todas as coisas. Jesus concordou com isso. Assim, quando Pedro tinha 53 anos de idade, mais de 20 anos depois da partida de Jesus, Jesus apareceu a ele para ajudá-lo a cumprir sua ambição. Nos 7 anos seguintes, Pedro passou sua vida conhecendo a si mesmo. Um dia, no final desses 7 anos, ele foi crucificado de cabeça para baixo, assim trazendo sua vida extraordinária a um fim.